Olá! Sabe quando a gente pensa em matemática, muitas vezes vem à cabeça algo super complexo, né? Mas e se eu disser que ela pode ser a ferramenta secreta para transformar sistemas lentos, que vivem supercarregados, em arquiteturas, bem, ágeis e que aguentam o tranco? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos começar! Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que tira o sono de muita gente na engenharia. Mas a boa notícia é que não precisa de bola de cristal, não. Na verdade, com algumas fórmulas bem diretas, dá para encontrar a resposta e, o mais importante, se preparar. Então, o primeiro passo é sempre o diagnóstico. Para a gente entender a saúde de um sistema, a gente precisa medir. Vamos dar uma olhada nas métricas que são basicamente os sinais vitais da nossa aplicação. Vamos começar com a utilização de recursos. Essa métrica é super importante porque ela diz o quão perto do limite a gente está. Pensa nela como se fosse o velocímetro do sistema. Ignorar esse número pode levar a uns problemas bem sérios de performance lá na frente. E a fórmula para isso? Olha, é incrivelmente simples. É só pegar o recurso que está sendo usado, dividir pelo total disponível e multiplicar por 100. Essa conta, por mais básica que pareça, dá um poder de previsão enorme. Ela nos diz com clareza quando a saturação está chegando e que é hora de agir. Vamos para um exemplo prático. Imagina um sistema que está usando 1024 megabytes de um total de 2048 de memória. Fazendo a conta, a gente vê que a utilização está cravada em 50%. Ou seja, metade do tanque está cheio. Simples assim. Ok, agora vamos falar de velocidade. O throughput mede exatamente a capacidade de trabalho do sistema. Quantas tarefas ele dá conta de fazer por segundo, por minuto, por hora. É, no fim das contas, a medida da produtividade dele. A fórmula também é bem direta. É só pegar as unidades de trabalho processadas e dividir pelo tempo. O resultado disso vai ser uma taxa, tipo requisições por segundo, que é a base para qualquer planejamento de capacidade que se queira fazer. E para ilustrar, olha só. Um sistema que processa 6.000 requisições em 60 segundos tem um throughput de 100 requisições por segundo, ou 100 RPS. Pronto, agora a gente sabe a velocidade real da máquina. Mas velocidade não é tudo, certo? A gente precisa de confiabilidade. E é aí que entra a taxa de erros. Ela mede justamente isso, com que frequência o sistema falha. É um indicador direto da qualidade da experiência de quem está usando. O mais legal aqui é ver como uma fórmula tão simples consegue quantificar a confiabilidade. A gente divide o número de falhas pelo total de tentativas. O objetivo, claro, é manter esse número o mais perto de zero possível. Por exemplo, se de 1.000 transações 50 deram erro, a nossa taxa de erro é de 5%. Um sistema bem planejado, bem escalável, tem que conseguir manter ou até diminuir essa taxa, mesmo quando a carga de trabalho aumenta. Certo. Agora que a gente tem as métricas na mão, podemos começar a caçar o verdadeiro vilão da performance, o gargalo. É aqui que os dados são usados para a gente encontrar a causa raiz dos problemas. O conceito de um gargalo é bem simples, na verdade. Ele acontece quando a demanda por um recurso é maior do que a capacidade que ele tem de processar. É como um congestionamento no sistema mesmo, onde todo o fluxo de trabalho fica meio que preso. E essa citação aqui do Henry Ford resume o problema de forma perfeita. Não adianta nada ter vários componentes super fortes se o desempenho geral do sistema vai ser sempre limitado por aquele que for mais lento. Esse cenário, que a gente chama de back pressure, mostra muito bem o efeito dominó de um gargalo. O serviço B, que só aguenta 60 transações por segundo, acaba criando uma pressão para trás que afeta todo o fluxo. E qual o resultado? O serviço A fica sobrecarregado e o serviço C, mesmo tendo uma capacidade enorme, fica lá, ocioso. Ok, já identificamos o problema. Agora, vamos para a solução. A escalabilidade é a resposta, e a matemática vai nos dar a receita exata para a gente conseguir dimensionar os sistemas de um jeito inteligente. Basicamente, existem dois caminhos principais. A escalabilidade vertical, que é como trocar um ônibus normal por um de 2 andares, mais potente, e a escalabilidade horizontal, que é como colocar mais ônibus na mesma rota. Essa segunda opção geralmente dá muito mais flexibilidade. Para essa escalabilidade horizontal, existe uma fórmula que é assim, uma mão na roda. Ela é inspirada no Horizontal Pod Autoscaler do Kubernetes. O genial dela é que ela acaba com o achismo. A gente não precisa mais chutar quantas réplicas são necessárias. A fórmula nos diz um número exato para atingir a meta de performance. Vamos aplicar isso na prática.
Imagine esse cenário. A gente tem 6 réplicas rodando, mas o uso de CPU bateu 200%, muito acima do nosso alvo, que é 80%. Claramente, precisamos de mais capacidade. A questão é, conta mais. Jogando esses números na fórmula, a gente multiplica as 6 réplicas atuais pela razão entre o uso atual, de 200%, e o uso que a gente deseja, que é 80%. A matemática aqui é bem direta e vai nos dar a resposta que precisamos. E o resultado é 15. Ou seja, para que o uso de CPU caia para o nível saudável de 80%, o sistema precisa escalar horizontalmente para um total de 15 réplicas. Sem adivinhação, só cálculo. Mas é importante lembrar, escalar não é só sobre adicionar mais máquinas. Muitas vezes, a solução mais inteligente e até mais barata está em otimizar o que a gente já tem, o nosso código. Olhar para o software abre um mundo de possibilidades. Otimizar um algoritmo, melhorar uma query no banco, usar cache ou processamento assíncrono. Tudo isso pode trazer ganhos de performance gigantescos, muitas vezes com um custo bem menor do que adicionar mais infraestrutura. E com isso, a gente encerra a nossa análise. A pergunta que fica no ar é, agora, com essas ferramentas em mãos, onde é que está o próximo ponto de melhoria? Porque a busca por um sistema mais performático, mais eficiente, é um processo contínuo. E como vimos, a matemática é a nossa melhor bússola nessa jornada.